Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo. Tudo bem? Hoje, nessa pequena aula, eu queria falar com vocês sobre um assunto que eu acho interessante, que eu acho importante as pessoas terem conhecimento sobre ele. Porque nós escutamos muito, a pessoa fala, qual é a opinião do Islã? Qual é a visão do Islã sobre isto? O que o Islã acha sobre aquilo? Escutamos também as pessoas falando, mas eu escutei alguém dizendo, eu escutei, eu acho que eu ouvi alguém, eu acho que eu escutei que alguém falou que aquilo é certo e errado, enfim. E nós vivemos hoje nesse mundo, né, onde tem muitas informações soltas, desconectadas, e acaba que as pessoas acabam reproduzindo desinformação. Então, como um estudante de biblioteconomia, olha, que é isso, Sheikh é estudante, como estudante de biblioteconomia, pretendo ser sim um bibliotecário, né? Outra graduação, porque essa daqui de sociologia, o pessoal tá achando que eu sou do outro mundo. Mas vamos... Então, estudando um pouco de biblioteconomia, eu parei numa matéria que chama-se a fonte documental. Também chama-se aqui, ó. Legal, né? Olha só. Letramento informacional. Isso tem ligado, né? Letramento informacional. Então eu procurei trazer o Islã, as informações islâmicas para este meio e levar esse meio do letramento informacional para entender um pouco como que funciona as fontes documentais do Islã. Olha só que legal. Então, eu vejo algumas pessoas comentando, mas tem que Sharia, se Sharia fosse aquilo, tem que ser a Sharia. Creio que as pessoas não têm ideia do que estão falando. Se eu falar para elas, quais são as fontes, perguntar para você, quais são as fontes primárias, secundárias e terciárias da Sharia? Repito, você sabe quais são as fontes primárias e secundárias da Sharia? Sabe? Não sabe? Mas que na escola tal, eu sou da escola, eu rezo desse jeito porque eu sou daquela escola. Você sabe quais são as fontes primárias, secundárias e terciárias daquela escola? Mas eu sou da escola tal, eu sou isso, eu sou ismo, eu sou do ismo, eu sou do ismo. Você sabe as fontes primárias e secundárias do Islã? Vamos falar disso? Vamos. Então, com você, Sheikh Rodrigo. Fonte documental. Quem já fez um TCC, quem já estudou metodologia de... como é que é o nome? Metodologia de pesquisa científica, ou melhor, método de trabalho científico. Eu tenho esse livro aqui que eu já estudei, já li, eu achei no momento que não era útil para mim. Hoje eu li de novo, é útil. Chama-se método de trabalho científico, como é que faz uma tese, um TCC, e papapá, e pipipi. E sabia que isto estuda na faculdade islâmica? Como é que faz para ser sheikh? Para ser sheikh tem que estudar. Não é botar uma taquia e falando I love Islam. Não. Eu estudei na faculdade no segundo semestre. Chama-se aqui o Usul, Fundamentos de Estudo da cadeia de transmissão de hadith. Então por isso que eu tive acesso a esse conhecimento também, que é a metodologia de pesquisa científica. Quem está na faculdade, quem já fez TCC, sabe como é que funciona tudo isso daqui. Deixa eu tirar esse livro que está incomodando. Tá? Existe sim fontes primárias e secundárias. Antes disso, eu vou ler aqui do livro do letramento informacional umas palavras que eu achei interessante. Olha só. A sociedade contemporânea, que nós vemos agora, caracteriza pela abundância de informações sem precedentes. Cresce a necessidade de se saber a usar as informações. O que é o letramento informacional? Vamos ver então. É a necessidade de saber usar, como usar essas informações. Viver na sociedade de informação significa conviver com abundância e diversidade de informação.
e a tecnologia é o instrumento que facilita o acesso a esse universo informacional. A pessoa letrada precisa entender a informação. Hoje, Facebook, redes sociais, todo mundo Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+C. Todo mundo reproduz sem ler o texto, sem conhecer a origem e a fonte do texto. Aí vira um telefone sem fio. Temos que cuidar, né? Aí vem aqueles grupos de WhatsApp, manda para ele, e daí dissemina a desinformação. Então a importância do letramento informacional é a pessoa como ela trabalha, como ela vai trabalhar na sociedade de informação e como ela vai selecionar essas informações, né? Bom, claro que o livro ele é meio chatinho, né? Mas é importante. Isso que eu usei é nesses dois livros aqui que eu me inspirei em juntar tudo isso aqui. Bom, o que é fonte primária e fonte secundária? Cadê? Eu tinha um papel aqui, cadê? Uma apostila? Tá aqui, ó. Ó, viu que a gente estuda, a gente anota tudo, né? Bom, o que é a fonte primária e secundária do Islã? Eu vou resumir o que está nesses livrinhos aqui. O que é a fonte primária do Islã? Fonte da Sharia, vamos dizer. É a fonte original. É a informação crua. É a literatura primária. São os materiais originais que apresentam a sua informação na forma original. Né? Entendeu? O que é fonte primária? Então, aquela informação original. É a formação primária. É a informação crua. Agora, entra no contexto islâmico, de conhecimentos islâmicos. Claro que isto é relativo, isto é relacional, é relativo, tem relação com outros assuntos, e é relativo e deve ser contextualizado. Existem fontes primárias e fontes secundárias, né? Então, a fonte secundária é um documento que relaciona ou discute as informações da fonte original. O que é a fonte original? O que é a fonte primária? É a informação crua. É a informação primária. É a informação original. O que é a fonte secundária? É em relação à primeira. É aquela fonte que discute, relaciona e informa, traz informações daquela fonte original. Depois tem outro assunto que é a fonte terciária, que no contexto, os estudos da academia islâmica falam de outra forma. Claro que essa classificação ela é subjetiva e contextual, tá? Bom, o que nós vamos tratar então? O que é a fonte primária do Islã? O Alcorão, que Deus revelou, e os hadith, os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isto é subjetivo e contextual, dentro de um contexto, tá? A princípio, o que é a fonte primária do Islã? O que Deus disse no Alcorão e o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, foi relatado que ele disse e foi relatado que ele fez. Então, fonte primária, repito, anota aí, qual é a fonte primária da Sharia, do Islã? Fonte primária de tudo. De onde que é a informação crua, a informação original do Islã? É o que Deus disse no Alcorão e que foi transmitido com cadeia de transmissão, fulano que escutou do fulano, que escutou do fulano, até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso é a fonte primária do Islã. Qual é a fonte primária? O que o profeta de Deus disse e que Deus revelou. Tá, mas Sheikh, a tradução do Alcorão, a tradução do Sagrado Alcorão para a língua portuguesa é fonte primária? Por isso que eu disse que ela é. Isso deve ser, essa classificação é subjetiva e contextual e relacional. A tradução do Alcorão Sagrado para a língua portuguesa, as traduções, né, que não tem mais uma, tem várias traduções, ela não é uma fonte primária do Islã. Ela pode ser fonte primária para aquelas pessoas que vão escrever sobre o Islã e terem as traduções do Alcorão para o português,
língua portuguesa, como fonte original. A fonte primária do Islã é o Alcorão revelado em árabe. O Alcorão revelado em árabe. Essa é a fonte primária do Islã. O Alcorão em árabe, como foi revelado. E a tradução, repito, não. A tradução é a fonte primária em relação a outro assunto, mas não do Islã. Mas é o que nós temos para trabalhar. Vamos entrar nesse assunto. E os hadiths, os ditos do profeta Muhammad, são as fontes primárias do Islã. Tudo aquilo que nós sabemos sobre o Islã, sobre o profeta Muhammad, o que ele fez, o que ele não fez, o que ele gostava, o que ele não gostava, o que ele disse, ela deve preencher o hadith. Um hadith, ela tem uma cadeia de transmissão. Fulano que diz que o fulano, que até chegar ao profeta Muhammad. Eu tenho, por exemplo, aqui um Sahih, um livro chamado, conhecidíssimo. Não falar, mas tá no Bukhari. Tá no Bukhari, tá aqui, ó. Daí aqui nós temos o dito, ó. Aqui, ó. Tem uma cadeia de transmissão até chegar ao profeta Muhammad. Isto é uma fonte primária do Islã. Existe hadith de vários assuntos, né? Porque se tiver cadeia de transmissão até o profeta Muhammad, desses autores, até o profeta Muhammad, é uma fonte primária. Por quê? Porque é informação crua e tudo que vão falar depois do Islã e que não é do Islã estará baseado nessa primeira fonte. Eu pego um livro de crenças que foi escrito no ano 4 do Islã, que fala qual era a crença do povo dos primeiros muçulmanos. Daí tu vai ter uma cadeia de transmissão das pessoas até chegar o profeta, cadeia de transmissão até chegar os companheiros do profeta, cadeia de transmissão até chegar os companheiros do profeta. Então isto aqui, esse livro, é uma fonte primária do Islã, porque chega até a sua origem. Daqui eu ponho esse livro, tá? E temos, por exemplo, um livro do sábio chamado Ibn Khuzaymah, do século IV do Islã, que fala sobre a crença do povo da Sunna. Também é uma fonte primária, porque tem cadeia de transmissão até o profeta Muhammad. Tudo que for interpretar vai ter que voltar para essa fonte primária. Se não tem fonte, já era fio, caiu. Bom, outra fonte primária, né? Livro da Sharia, é livro de crença também. Então, vou ter em cadeia de transmissão, então é uma fonte primária. Tudo bem. Agora, o que seria a fonte secundária? Cafezinho, porque ninguém é de ferro. Sem açúcar. O que é a fonte secundária? São todos os documentos, todos os livros, todas as informações que relacionam, discute, pode até explicar aquela fonte primária. Por isso que é relativo, não é? Por isso que é relativo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. As pessoas falam assim, tá? As pessoas falam assim: Sheikh, aquele hadith do profeta, procurai o conhecimento nem que seja na China. Já ouviu falar? Procure um conhecimento nem que seja na China. Nós perguntamos para a pessoa: de onde é que é, qual é essa fonte? De onde que você tirou isso? Eu escutei no Facebook. Qual é a fonte? Eu escutei no Facebook. Valeu? Qual é a fonte? Facebook é a fonte, né? Bom, daí vai pesquisar. Daí a pessoa vão voltar, vão procurar as fontes. Onde é que está esse hadith? Daí a pessoa ela pode muito bem lá procurar um livro chamado... Onde é que está esse hadith? Onde é que foi encontrar esse hadith? Procurar o conhecimento, nem que seja na China. Ele vai procurar um livro chamado um sábio morreu no ano 1911, chamado Suyuti, que ele selecionou das fontes primárias, que tem cadeia de transmissão até o profeta Muhammad, e fez um livro, fonte secundária, que ele classificou, não classificou, mas ele botou numa ordem alfabética todos os ditos que o profeta falou. Foi relatado que o profeta disse. Daí a pessoa vai procurar o Tlubo, vai achar que o hadith número tal, 2800 e pouco, e vai descobrir. Então, esse hadith, procurar o conhecimento, nem que seja na China, está aqui nesse livro. Só que o autor, ele coloca aqui a fonte dele. Ele coloca a fonte. Daí a pessoa,
ela não conhece a finalidade desse livro. Porque ele procura botar, ele junta e reúne todos os hadiths do profeta e põe tudo em ordem alfabética, sem dizer se é verdadeiro ou não. Porque o trabalho dele é fazer tipo juntar todos os hadiths, diversas fontes primárias, e botar na ordem alfabética, para que fosse um guia. Daí, a pessoa pega esse livro, não conhece a funcionalidade e a objetividade desse livro, procurar o conhecimento, nem que seja na China. Oh, que coisa bonita, eu achei bonito. Disse o profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele. Tá ok. E livro aqui, fonte secundária, pegou do primeiro. Daí o cara vai lá, mas onde é que tem esse hadith? Ele vai lá, procura um outro livro, que é uma fonte agora terciária, que é um livro que vai comentar a secundária, que baseou na terciária. Daí vai procurar no hadith esse aí, lá no hadith número 400. Alguém já ouviu falar no Sheikh Albani? Sheikh Muhammad, daí tem esse livro aqui, Silsilas Daifa. Daí o Sheikh Albani comenta: esse hadith, procurar o conhecimento nem que seja na China, é um hadith falso. Está no livro do Ibn Adi, capítulo 2, página 200, hadith número 208, no livro do Abu Nuaym, no livro do Ibn Alik, Saburi, no livro de Abu Qasim. Ele menciona aqui, todas as referências primárias, até chegar à cadeia de transmissão. Depois ele chega na cadeia de transmissão e começa a pesquisar. Daí ele pesquisa dizendo: esse hadith ele é falso, porque em todas as cadeias de transmissão existe um homem chamado Abu Atika. Abu Atika é um homem que deixaram de narrar hadith dele porque ele era um homem que mentia, um homem que inventava história. Disse Nasai, não é verdadeiro. Disse Abu Hatim, esse não escuta, não se anota o que ele fala. Então, hadith falso, procurar o conhecimento, nem que seja na China. Por que esse hadith fica rodando por aí? Porque alguém pegou um livro, uma fonte, não verificou, e não tem como verificar, porque a funcionalidade do livro não é somente classificação, não é comentário, não é terciário. Então ele juntou no livro e achou bonito e transmitiu para todo mundo na internet. E assim vai. E isso só no hadith. Agora imagina na interpretação do Alcorão. A pessoa fala, o versículo do Alcorão, tal versículo diz isto. Mas qual é a fonte? Daí vamos voltar lá atrás, vamos voltar nas fontes, né? Daí a pessoa, qual é a tua fonte primária para interpretar o Alcorão? A tradução do Alcorão. Gente, tradução em português do Alcorão não é fonte primária, nem secundária, é outro assunto. Daí eu vou procurar um livro. Eu falei que a fonte primária é que ela tem cadeia de transmissão, até seu autor, é a fonte original. Daí pega o Tafsir at-Tabari, que é um dos primeiros e o melhor livro que exige interpretação do Alcorão. Daí tu abre lá no meio, daí tá lá o hadith, o versículo, e com cadeia de transmissão, quem transmitiu o que foi dito sobre o versículo. Chega que vem outra pessoa em outra época, leu aquilo, não sei por que fez, mas modificou e deu outro sentido. Aquela modificação, aquele outro sentido, não é fonte primária. É a interpretação dele, não fonte primária. Daí vem a terceira geração, acrescenta mais 3 palavras. Vem a quarta geração, apresenta 2 frases. Chega em 2018, aquele comentário que tinha uma frase, 3 frases, virou um livro. E a pessoa toma aquele livro, esse é o Islã. Não, querido, está enganado. Se perguntasse para um sheik que estudasse essas fontes e biblioteconomia, saberia que não. Porque isso que a pessoa está dizendo agora, seguir, a origem é aquilo lá, há 1000 anos atrás, foi virando um bolo aí sem cabeça e se perdeu toda a informação. É isso que acontece na internet. É isso que acontece no Diz que Disse. Né? É isso que acontece. Então nós temos que prestar atenção. O que é o Islã? Em relação Daí a pessoa tem que pesquisar, né? Mas eu não tenho tempo, eu prefiro ficar no WhatsApp. Então fica, mas fica quieto, de boca fechada. Não fica compartilhando coisa que você não conhece ou desconhece. Por isso que muitas pessoas perguntam, mas Sheik, mas pode ou não pode? Olha, não pode. Mas como se o fulano diz que pode? O fulano não é fonte? Mas eu vi escrito lá no jornal que pode. É fonte primária islâmica, né? Tudo, além do Alcorão e da Sunna, é interpretação. E essas interpretações, esses entendimentos, essas compreensões, essa compreensão, interpretação e entendimento, pode ser aceita e pode ser rejeitada.
Não é a revelação de Deus. Tudo bem, vamos voltar para o Brasil? Aqui no Brasil nós temos alguns livros. O Islã em Foco. O Islã em Foco, ele é fonte primária do Islã? Tem um Alcorão puro aqui e tem cadeia de transmissão? Não. Então não é uma fonte primária do Islã. Pode ser uma fonte primária para quem está estudando o Islã agora. Mas esse livrinho que chegou até nós é porque alguém estudou e foi resumindo até chegar até esse livro. É possível que o conteúdo deste livro tenha coisas erradas? É possível, porque é um trabalho humano, diferente que Deus disse no Alcorão. A pessoa pega o livro Muhammad, que é um ótimo livro, recomendo todo mundo a ler esse livro, ó. Muhammad, Mensageiro de Deus. É uma fonte primária do Islã, que fala da vida do profeta Muhammad do começo ao fim, com cadeia de transmissão? Não. Mas é uma fonte secundária? Terciária? Sim, pode ser uma fonte, porque você vai encontrar dessas compilações de livros de hadith que falam da vida do profeta Muhammad com a cadeia de transmissão, daí já é outro assunto. Então o livro Muhammad, Mensageiro de Deus, ele é uma fonte primária para quem? Para quem começou o estudo a partir dele. Se ele quiser se aprofundar, vamos voltar para as fontes anteriores. Sheikh, eu quero saber da Sharia. Ele pega o Islã em Foco do professor Dr. Youssef Qaradawi, tá? Esse aqui é a base da Sharia. Não, não é não. Esse aqui é o entendimento do Qaradawi. Professor grande, sabe, lá mora no Catar, Dr. Youssef Qaradawi. É o entendimento dele. Pode estar errado? Pode ser rebatido? Claro que pode, com toda tranquilidade. E, inclusive, é muito rebatido, né? É fonte islâmica original, primária? Não. Pode ser... É secundária em relação a quem vem depois. É terciária em relação à segunda. Então muitas pessoas elas dizem assim, mas qual é a fonte então Islã? Ah, mas eu tenho um livro aqui, o livro Jardim dos Virtuosos, que legal, que bonito. É fonte primária? E agora? Se tiver cadeia de transmissão, é fonte primária. É considerado fonte secundária. Porque é uma seleção de hadiths que estão nos livros da Sunna. Sheikh, mas a pessoa fala assim, Sheikh, mas na minha escola de jurisprudência islâmica nós fazemos assim ou assado. Qual é a fonte primária da sua escola? Ah, sabe qual foi o livro original, o livro considerado do século 3 ou 4 do Islã, o cabeça de chave da escola, Hanafi? Não sei, então fica quieto, fala besteira. Daí pega um livro, esse aqui do século, o autor escreveu no ano 1250, esse livro, ou seja, 200 anos atrás. É uma grande enciclopédia da jurisprudência da escola Hanafi. Daí a pessoa fala, eu sou Hanafi, eu sou Shafi'i, eu sou Maliki. Você estudou as escolas, as fontes, as referências da sua escola que você quis seguir? Não conheço nenhum livro. Então, como você diz que segue uma escola? Você segue o Facebook, não segue escola nenhuma. Então é importantíssimo os muçulmanos saberem o que estão falando, o que estão seguindo, né? Porque o nosso compromisso em sermos muçulmanos é com Deus, não é com as pessoas. Ah, mas fulano diz isso, fulano, cada um fala uma coisa, sheikh, cada lugar. Você está escutando quem? Está escutando o sheikh? Está escutando alguém que estudou, que deu seu tempo para aprender e transmitir? Ou está pegando informação avulsa por aí? Está comprando, né? Então, selecione. Deixa eu separar essas coisas que já estão me atrapalhando. Selecione sua informação. Porque existe muita informação, mas pouco conhecimento. Existe muito diz que disse. O que o Islã acha disso, gente? Não é o Islã que acha. O Islã não é uma pessoa, não é uma instituição, não é um parecer técnico. Não é? Ah, mas o sheik tal falou aquilo. É a opinião dele. Quais são as fontes? Baseado em quê? Ah, mas ele disse aquilo baseado no Alcorão. Tá bom. Aquilo que ele falou é uma fonte dele, para você, em relação a ele. O que ele disse é o Islã. Ah, mas os muçulmanos fazem isto. Beleza. O que os muçulmanos fazem é fonte primária de conhecer o Islã? Então, por que eu fiz esse vídeo? Para uma pessoa conhecer o Islã. Né? Porque nós temos dois caminhos. Agora falando um pouco de sociólogo aqui. Aqui tem um livro aqui, ó. Fantástico. Introdução à Antropologia da Religião, né?
E os livros de sociologia mostram que nós, quando entramos numa mesquita, quando queremos conhecer a religião, nós vamos aprender o quê? O Islã, aprender imitando e copiando os muçulmanos. Os muçulmanos são humanos. Eu sou humano, você é humano. Eu acho, né? Não sei. Tudo bem. Nós somos humanos, mas tem vezes que a gente não faz coisas, faz coisas. Bom, enfim. Nós muçulmanos, nós somos uma sociedade. Nós somos a nossa identidade. Ela é construída historicamente. Nós somos o que nós fazemos é o Islã. Ou nós fazemos aquilo que nós entendemos, compreendemos e vivemos dentro do ambiente muçulmano. Então, esse vídeo é para as pessoas que dizem, mas o Islã é aquilo que se aprende nas mesquitas. Não, você está aprendendo aquilo que os muçulmanos falam do Islã. Mas o meu sheik, a minha pessoa disse que isto é assim no Islã. Não, essa é a opinião daquela pessoa. É a opinião dela, não é o que o Islã disse. Bom, pessoal, o vídeo ficou longo. Eu espero ter sido claro e objetivo naquilo que eu quis dizer. E encerro essa minha participação dizendo para as pessoas procurar o conhecimento, procurar a informação, saiba separar e repartir a informação, pergunte, não vá transmitindo coisas que você não desconhece ou porque achou bonito, porque nem tudo que o profeta, tudo que o profeta de Deus falou é verdadeiro, porque é inspirado na revelação de Deus. Mas nem tudo que é verdadeiro, só porque ser bonito é verdadeiro, nós vamos botar na boca do profeta Muhammad, tá? Mas os muçulmanos são isso, são aquilo, eles são humanos igual você. Eu acho, pelo menos, né? Tudo bem. Mas são humanos. O que os muçulmanos fazem ao Islã? Cada um pratica aquilo que entende e que acredita ser verdadeiro do Islã. A única coisa que não vai mudar é aquilo que Deus disse e o profeta de Deus ensinou. Fora disso, as pessoas mudam, né? Eu queria deixar a mensagem para todo mundo. Desculpa, o vídeo ficou longo, mas espero que tenha sido útil. Qualquer informação, escreve aí no meu canal. Olha só, aparecendo, escreve no meu canal e pode mandar pergunta. Eu demoro, mas respondo.